Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é o Eneagrama na família. Olá, essa é a sua TV Mundo Maior e esse é o programa Ciência e Espiritualidade. Aqui a gente sempre está tentando fazer uma conexão entre o que a ciência já nos provou, que é verdade, sobre os focos de atenção, as linhas de pesquisa que atualmente estão sendo utilizadas pela ciência e a revelação espírita, especialmente os escritos de Chico Xavier, que trouxe os pensamentos de André Luiz e Emmanuel e que apontaram de uma maneira bastante consistente alguns aspectos da ciência, principalmente na ciência médica, que é a nossa área, e que hoje vão sendo aos poucos comprovadas. É muito comum a gente perceber na história da evolução do conhecimento humano que algumas ideias, alguns pensamentos antigos e que por algum motivo foram abandonados, depois de um certo tempo são retomados. Isso, na minha forma de ver, não é uma volta ao passado. É como se nós estivéssemos subindo uma escada caracol. Em algum momento a gente parece que está no mesmo ponto do momento anterior, mas na verdade a gente está um andar acima. Então, revisitar algumas culturas, alguns sistemas de conhecimento antigo, muitas vezes é uma ótima ideia, porque com a luz dos novos conhecimentos, com uma maneira mais madura, mais racional de abordar certos assuntos, a gente consegue resgatar uma sabedoria que vem sendo trazida até de uma maneira intrínseca, de uma maneira subconsciente pela humanidade, e que em determinados momentos essa cultura, esse conhecimento eclode e se encaixa perfeitamente nos nossos padrões atuais, na nossa forma de ver a saúde, o ser humano e a evolução da cultura. O Eneagrama, na minha opinião, é um exemplo disso. É um conhecimento muito antigo que já foi revisitado pelos gregos e que agora na cultura ocidental, a partir do século XIX, é reabordado e que ele traz, apesar do seu aspecto inicial místico, ele traz na verdade um conhecimento, ele traz uma capacidade de classificação dos tipos humanos, não no sentido de criar um gabarito para encaixar todo mundo, mas no sentido de conseguir entender de uma maneira didática a maneira como nós funcionamos e desdobrando isso para a nossa vida diária. Dr. Leandro Romani está aqui hoje para falar para a gente um pouquinho mais sobre o Eneagrama. Para falar sobre o tema de hoje, que é o Eneagrama, estou com o Dr. Leandro Romani. Ele é médico especializado em medicina comportamental e também é membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Bom, Leandro, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade e vamos então esclarecer para o público de casa, né, o que é o Eneagrama? Obrigado pelo convite, Giovana. O Eneagrama ele é uma ferramenta de autoconhecimento e de crescimento pessoal e espiritual. Esse símbolo, né, que o Eneagrama ele é um símbolo, ele é descrito há mais de 2.500 anos, principalmente na população que vivia lá na região da Mesopotâmia, o povo sufi principalmente, né, e os padres do deserto. Eles utilizavam esse símbolo para entender os fenômenos da natureza. Inicialmente, então, eles usavam para entender como funcionava o movimento dos planetas, as modificações das estações do ano. Na verdade, eles usavam para entender as leis que regem o universo. Certo. Então, muita gente acha que é um misticismo, algo que está surgindo agora, né? Então, não é. É uma coisa que já vem há muitos anos, não? Exatamente. E um filósofo chamado Ivanovich Gurdjieff, ele trouxe para o Ocidente, ele morou muito tempo naquela região, ele trouxe para o Ocidente essa ferramenta de entendimento das leis universais. Posteriormente, já na década de 50, então, o Oscar Ichaço, ele começou a perceber que essas regrinhas para a gente entender as leis naturais, elas podiam ser aplicadas também para a gente entender como funcionam os diferentes comportamentos do ser humano. E aí, mais recentemente, já na década de 70, um psiquiatra chamado Cláudio Naranjo, ele realizou diversos estudos científicos comprovando que realmente você consegue trazer uma grande precisão no entendimento do comportamento humano, baseado principalmente em 9 principais características ou estilos de personalidade. 9 formas diferentes de se ver o mundo. Certo. Então, a gente pode dizer que o indivíduo tem essas 9 características?
Ou como que funciona? Uma é mais preponderante do que a outra? Como que funciona esse eneagrama, né, para o entendimento da personalidade, né, do indivíduo? Todos nós temos esses 9 estilos diferentes de se ver o mundo. Porém, um deles ele é muito mais instintivo para nós. É como se fosse uma forma preferencial da gente enxergar a realidade. E o que é legal é que quando a gente identifica qual é esse nosso instinto de se ver a realidade, a gente começa a perceber alguns padrões de comportamentos que podem em alguns momentos atrapalhar e em alguns momentos ajudar a gente. Certo. Então, esses padrões, a pessoa não tem um padrão específico, né? Esses padrões, eles interagem dependendo do momento da pessoa, dependendo talvez do grau de estresse ou de quando a pessoa está calma. É bem colocado. Na verdade, não é fechar toda a diversidade humana em apenas 9 estilos, né? Esses 9 estilos, eles podem se multiplicar até 216 variações diferentes de comportamento. E o ser humano é muito mais ainda do que apenas essas 216. Todos nós temos esses 9 principais estilos de personalidade, mas tem um deles que é um padrão que quando eu estou no piloto automático, eu costumo agir dessa forma, né? Então, esses 9 estilos principais seriam o mediador, uma pessoa que ela tem uma visão mais de evitar conflito e buscar sempre harmonizar as pessoas. Um segundo padrão que são pessoas que têm uma necessidade de um certo perfeccionismo, né? De trazer esse perfeccionismo para a realidade. Um terceiro estilo onde as pessoas começam a acreditar que eu sou aquilo que eu faço, então eu tenho que sempre ter grandes desempenhos. Né? Um outro estilo ainda que eu começo a acreditar que eu tenho que atender às necessidades das pessoas, só que eu deixo de reconhecer as minhas próprias necessidades. Tem variações que conseguem preencher todas as variações do que o ser humano faz. E quando eu estou de uma forma mais sob pressão, né, ou sendo tensionado, eu costumo agir dentro de um padrão específico. E quando eu começo a ter esse autoconhecimento, essa autopercepção, eu começo a entender que, se eu estou dentro desse padrão é porque alguma coisa não está legal. Eu posso parar, observar e escolher como eu quero agir. Certo. Então, tudo isso já tem estudos científicos. Exatamente. Né? Nas universidades, tanto americanas quanto europeias, se estuda muito o eneagrama. E no Brasil, até em alguns MBAs, como na Faculdade Getúlio Vargas e na própria USP aqui em São Paulo, estão se utilizando o eneagrama para entender o comportamento humano, principalmente na parte de gestão de pessoas. Então, se eu tenho uma empresa, eu posso identificar qual que é o padrão de funcionamento para um determinado cargo, de acordo com o estilo de personalidade do meu funcionário ou colaborador. Certo, e isso aí facilitaria então todo o trabalho de um time, né? Exatamente, até no sentido de compreender melhor. Às vezes as desavenças no trabalho acontecem porque eu não consigo entender e respeitar as diferenças. Então ele é uma ferramenta que permite a nós entendermos todas essas diferenças, inclusive entender o porquê que aquela pessoa me incomoda tanto. Na verdade, talvez o foco não seja tanto lá fora, mas o que acontece dentro de mim mesmo que faz com que aquilo me incomode. Né? É interessante. E então, muitas empresas brasileiras já estão utilizando isso no processo de recrutamento ou seria num processo, como eu posso dizer, no processo não da pré-seleção, de treinamento constante. É utilizado nas duas partes, né? Tanto na parte de seleção, mas principalmente, e esse é o grande mérito do eneagrama, não é no sentido de excluir pessoas, né? Mas integrar as pessoas. Então, no processo seletivo, apenas para eu entender quais são os padrões daquela pessoa e utilizar o máximo do que ela pode contribuir para a empresa. Né? E na família, né, fazendo essa migração, acaba indo nesse mesmo sentido. Né? Se eu sei que eu tenho determinados padrões e a minha esposa tem um outro estilo de ver o mundo, se eu entender essas diferenças, a gente pode facilitar o nosso relacionamento. Certo. Então, para a gente falar um pouquinho mais desse aspecto do eneagrama na família, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco. Voltamos já já.